O livro de Esther. O título é devido à figura central do livro. Esther, que significa estrela, era o seu nome persa, e Hadash, Murta, era o seu nome judeu. Este é um dos dois livros do Antigo Testamento que leva o nome de uma mulher, Ruth Esther. Autor, desde os tempos antigos, Mordecai tem sido considerado o autor. Entretanto, Esdras e Neemias têm sido cogitados como possíveis autores. O último capítulo parece desqualificar Mordecai, embora pudesse ter sido escrito por um redator como Esdras. Todavia, o estilo com que o livro foi escrito não parece ser de Esdras ou de Neemias. Embora o autor seja desconhecido, é evidente que ele ou ela conhecia bem os costumes e a corte da Pérsia, e tinha talento dramático. O Talmud atribui a autoria de Esther à grande sinagoga, cujo nome provavelmente seria Esdras. Esdras, então, seria o autor do livro de Esther. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano 460 a.C. Deve ter sido escrito logo após a morte de Assuero, Xerxes, quando os seus relatórios foram completados no livro dos reis da história. Foi escrito para encorajar os judeus dispersos no império e aqueles que regressariam em 457 e 449. O objetivo histórico deste livro foi evidentemente encorajar os judeus dispersos por todo o império com a história do contínuo interesse e presença do Senhor, mesmo que ele não fosse visto e os judeus estivessem longe do templo de Deus, em Jerusalém, de sua pátria. Apesar de o nome do Senhor não ser mencionado, sua divina direção faz-se presente em todo o livro. Houve também o objetivo religioso de dar uma explicação autêntica da origem da festa judaica do Purim, uma festa especialmente cara aos judeus da dispersão. O cenário religioso de Israel. Quanto à situação religiosa de Israel no período pós-exílio, basta ler a introdução dos livros de Esdras e Neemias. Foi uma época de pequeno progresso espiritual, de forte tendência de amálgama com a cultura circuncidante e de indiferença generalizada, embora estivessem curados da idolatria dos deuses de pedra e madeira. A religião dos judeus dispersos, zoroatrismo, era a religião incentivada pelos governadores persas, nome derivado de Zoroastro, treinador de camelo, que a introduziu e a qual aparentemente parece ser dualista, tolerante para com os outros deuses, beneficente e verdadeiro, mas não para com os maldosos e falsos. Portanto, embora expressassem grande consideração e bondade para com os adoradores dos bons deuses, podiam tornar-se muito perversos para com os outros. Como os judeus do império eram considerados adoradores de bons espíritos, foram não apenas tolerados, como auxiliados e subsidiados na reconstrução da sua instituição religiosa. Sementes do antissemitismo. Esse preconceito contra os judeus pode variar de antipatia até o ódio violento. Apesar de o termo ter sido usado pela primeira vez
Em 1879, o Max Diamond, Judeus, Deus e a História, página 313, o fenômeno do antissemitismo foi expresso pela primeira vez no livro de Esther. O antissemitismo difere do judaísmo por ser um preconceito irracional contra a raça, não apenas contra o que o povo faz ou pensa. O antissemitismo julga os judeus pelo crime de ser judeu. O antijudaísmo condena o povo judeu por aquilo que faz ou pelo crime de ter crucificado Jesus. O antijudaísmo pode ser aplacado, o que não acontece com o antissemitismo. O livro de Esther apresenta ambos. Amã era antissemita, tinha ódio racial contra os judeus. Esther, capítulo 3, versículo 6, induziu o rei a destruir os judeus do império devido às suas leis e hábitos. Diamond descreve o problema entre os árabes e judeus como antijudaísmo, invasão da terra, e o problema nazista do Terceiro Reich como antissemitismo. Como Hitler, Amã tinha um profundo preconceito contra a nação israelita, provavelmente por ser um agagita, descendente de Agag. Era o título real dos reis amalequitas. Esther 3, versículo 1, 1 Samuel 15, 2 a 9 e depois 32 a 33. O lugar de Esther na história. O livro tem estado nos dois extremos do julgamento. O mundo judaico tem-no na mais alta estima. Perde somente para os livros de Moisés. Além de lerem-no anualmente por ocasião da festa do Purim, eles o têm lido e reverenciado em todo o mundo, nas inúmeras ocasiões semelhantes de opressão e nas ameaças de aniquilamento. Outros, como Martim Lutero, consideraram-no sem valor algum. Lutero disse que desejaria que tal livro não existisse. Essa opinião reflete a atitude da Igreja na época de Lutero e da Igreja Católica em geral, considerando os judeus uma raça maldita por ter crucificado Jesus e, portanto, sem futuro no programa divino. Como reação, os judeus consideram a Igreja um inimigo tradicional e a pessoa de Jesus o ponto convergente do problema da raça e o motivo de tal perseguição, ou seja, a conta caiu em cima de Jesus. Livro bíblico sem Deus. Este é um dos dois livros bíblicos que não mencionam o nome de Deus. Cantares de Salomão refere-se a Jeová apenas uma vez no hebraico, capítulo 8, versículo 6 de Cantares. Entretanto, a mão divina da providência domina toda a história de Esther. A ausência do nome de Deus é um tanto inexplicável, mas simboliza o sentimento de grande parte dos judeus na dispersão que se sentiram abandonados pelo Todo-Poderoso. O livro demonstra que, apesar de o seu nome não ser mencionado na forma usada na aliança ou na forma universal, a mão protetora de Deus estava com eles operando na sombra. Embora Deus estivesse incógnito, no livro de Esther, via-se a sua mão em todos os acontecimentos. Os judeus e a luta dos impérios. O livro de Esther dá uma ideia das contendas da corte persa, bem como das lutas dos judeus. O Império Persa foi o segundo dos reinos gentios da visão de Daniel, em Daniel 7, 1 a 7, comparar com Daniel 8, 19, sendo que o primeiro reino foi o da Babilônia, que veio e se foi em menos de 90 anos. Durante o reinado de Assuero,
já havia presságio de um grande poder ocidental grego. O malogro de Assuero, ao tentar anexar cidades gregas depois de saquear Atenas e destruir a Acrópolis, inflamou o desejo de retaliação por parte dos gregos. Tal coisa finalmente aconteceu 150 anos mais tarde, quando Alexandre, obedecendo ao plano de seu pai, Filipe de Macedônia, atravessou o Helesponto, venceu os persas com granico e levou de Roldão todo o trajeto até as capitais persas, Susa e Persépolis, queimando esta última do mesmo modo que Assuero tinha feito com Atenas. Como os persas tinham adotado o zoroatrismo, Alexandre não quis destruir aquele dualismo politeístico. No momento em que espalhava a filosofia de Aristóteles e do helenismo, com a sua alegria e liberdade pagã, e o amor pela vida por todo o seu trajeto até o rio Indo. Essa nova filosofia de vida ocidental ia desafiar Israel durante os anos intertestamentários e fazia parte do cenário mundial. A contenda dos impérios não era independente da religião ou apenas militar. Esse conflito de culturas e filosofias deve ser observado no nível mais alto de forças espirituais, como Daniel foi informado em Daniel 10, 13 a 21. O príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo que falava com Daniel, e o príncipe da Grécia estava pronto para também se opor a ele. Daniel foi encorajado com o fato de o arcanjo Miguel estar ao seu lado. Em Daniel 11, 1 a 3, está descrita a invasão de Assuero e a conquista final de Alexandre. A história de Esther ilustra como a luta de Israel nesse conflito não seria vencida por forças ou esquemas materiais, mas por prática espiritual e pela confiança no Senhor da aliança que tudo domina. A grandeza de Mordecai. Embora José e Daniel tenham governado impérios do mundo como vice-regentes, nenhum líder judeu jamais governou um império tão imenso como fez Mordecai. Aliás, esses três governos israelitas tiveram certas singularidades em comum. Foram os judeus exilados que tiveram vidas piedosas em terras estrangeiras, sofreram nas mãos de inimigos invejosos que planejavam matá-los, vieram de posição humilde, chegaram ao poder repentinamente após o cumprimento fiel de tarefas humildes, foram usados para preservar o povo de Deus em tempos de opressão ou cativeiro, foram usados para salvar ou beneficiar o rei a quem serviam, exemplificaram o modo pelo qual Deus abençoa os filhos de Abraão quando amaldiçoados pelos inimigos, não por retaliação, mas por meio da confiança e do serviço fiel a Deus. Mardoqueu foi fiel. Fascinante drama de Esther. É um dos mais fascinantes dramas de toda a literatura. Tem todos os elementos de excelente drama, suspense e intriga. Dois antigos adversários confrontaram-se. Um é um astuto vilão que se arrasta para conseguir o poder, Amã. O outro é um humilde camponês que ganha as boas graças do rei, Mordecai. É uma história de Cinderela que atinge o suspense perfeito no capítulo central, ou seja, no capítulo final. Planeja-se um enforcamento e um holocausto racial viria a seguir. Mas dois casos de insônia ocasionam total mudança de situação. O vilão fica impaciente e inadvertidamente condena-se perante o rei, o que justifica o seu enforcamento em sua própria forca. Longe, porém, de ser apenas um drama brilhante,
um retrato fiel dos acontecimentos que mudaram o curso da história de todo um povo. Repercutiu realmente em toda a raça, pois os primogenitores do próprio Messias estiveram em perigo. Isso só demonstra que a mão de Deus estava sobre o povo de Israel em todo o tempo. Encerramos o livro de Esther falando sobre a festa do Purim. Essa é outra comemoração alegre que os judeus acrescentaram à sua lista de dias festivos após o exílio babilônico. Trata-se de mais um recurso didático para registro histórico, já que por ela relembravam a ocasião em que foram miraculosamente salvos de um genocídio que estava perpetrado contra eles. A razão? Durante a época de Esther, Amã, o Agagita, primeiro-ministro da Pérsia, começou a nutrir um forte ódio contra os judeus que ali residiam. É que ali estava exagerando um pouco sua própria importância e exigia que todo mundo se inclinasse diante dele. Esther, capítulo 3, versículo 2. Mas o judeu Mordecai recusou-se a fazê-lo e Amã ficou enfurecido, estendendo sua raiva a todos os de sua raça. Então começou a fazer planos para mandar enforcá-lo e obter uma autorização para que todos os judeus fossem mortos. Mas, para surpresa sua, a rainha Esther fez com que a situação se invertesse. Foi ele quem acabou pendurado na forca e ele próprio preparara. Esther 7, 9, verso 10. Com isso, Mordecai assumiu o cargo de primeiro-ministro e despachou cartas a todos os judeus, incentivando-os a passar a comemorar regularmente essa libertação. Esther 9, versículo 20. A data da festa. Mordecai instruiu o povo para que observasse esta festa nos dias 14 e 15 do mês de Adar, compreendido entre os meses de fevereiro e março. O local. Essa data poderia ser celebrada em qualquer lugar. Não era necessário ir a Jerusalém para a comemoração. A comemoração, como ocorre com todos os dias festivos dos judeus, o Purim é uma festa religiosa, mas basicamente uma época de júbilo e de cerimônias formais. Sua temática central é a libertação, a emancipação, e é comemorada com muito cântico, peças teatrais, músicas e comida. Até mesmo as cerimônias de culto são alegres, animadas. Nessa ocasião, lê-se o livro de Esther nas sinagogas, e toda vez que o nome de Amã é mencionado, ouve-se expressões de desdém e observações depreciativas. Você ficou feia. Alguns chegam a resmungar qualquer coisa do tipo: que o nome dele desapareça, desgraçado. E mesmo as crianças participam, sacudindo os chocalhos ou tocando apitos, cornetas, etc. O significado desta festa para o cristianismo. Essa comemoração também não tem correspondente no contexto cristão. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que a festa dos judeus, mencionada em João 5:1, seja uma referência ao Purim, mas isso é pouco provável, pois a festa dos cristãos é a Páscoa. Aqui terminamos o livro de